Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui junto com vocês, em qualquer lugar que você esteja nos acompanhando. Muito obrigado. Hoje eu tenho o privilégio, a alegria nesse Momento Saúde aqui do Diário do Grande ABC, começar o primeiro programa, hein? Olha que maravilhoso. Falar sobre a Rede D'Or Regional ABC, uma rede que só vem crescendo e muito, com diversos especialistas no assunto. E hoje um tema que eu tenho certeza que não só eu, como você, deve ter se perguntado, se você ainda não conhece, fala, puxa, eu só descobri quando eu precisei ir ao cardiologista e o meu cardiologista falou, olha, você precisa ir ao nefrologista. E aí eu falei, oi, o quê? Nefrologista. E aí eu descobri que existia essa área da saúde. E para falar sobre esse assunto, bater um papo, na verdade, eles estavam me dando uma aula aqui antes de começar. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Herculano Ferreira Diniz e a doutora Verônica Galdino, da Rede D'Or, que vão tirar algumas dúvidas. Obrigado, doutora, pela presença. Muito bom tê-la aqui. Obrigado, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ou não saibam, né? O que é nefrologia. Acho que a primeira pergunta que eu posso começar falar o que é nefrologia, doutor. Então, não é incomum, às vezes, a gente receber o paciente no consultório e a gente pergunta, eu pelo menos costumo perguntar, como é que ele descobriu que eu existo, né? Como é que ele descobriu que o nefrologista existe? Sim. Às vezes é difícil o paciente vir por conta própria, ele sempre é encaminhado, assim como você falou, o meu cardiologista disse que eu precisava ver um nefrologista. Foi dessa forma. E a nefrologia, ela é a especialidade, tá, na medicina que ela cuida das doenças do trato urinário, do sistema urinário, mas as doenças não cirúrgicas. A Verônica sintetizou bem um pouquinho antes da gente entrar aqui que a gente cuida do sistema urinário, mas a gente não opera. Diferente do urologista, que é um médico que todo mundo está habituado aí, quando tem uma pedra, um cálculo renal, a gente não consegue. Se a gente vê sangue, a gente desmaia. Né? Não pra tanto. Nem tanto. Não, mas deu para entender. Eu acho que a maioria das pessoas, quando procuram um nefrologista, eu acho que é mais nessa situação que eu disse, né? Quando o cardiologista encaminha e aí você descobre o que é um nefrologista. São doenças, o resumo é isso, são doenças clínicas, doenças não cirúrgicas do sistema urinário, do trato urinário. Sim, né? Exatamente, nada de cirúrgico. Tá, doutora, quais são as principais causas das doenças renais? As principais causas, né, da doença renal são hipertensão, diabetes, as doenças glomerulares, que são tipos específicos, né, de doenças bem específicas do rim, e as doenças renais policísticas, que são bem prevalentes na população, tanto no Brasil quanto no mundo. Essas são as principais. Tá. Bom, quer complementar também, doutor? Eu acho que não tem muito o que falar, assim, acho que só vale, eu acho que a menção, né, de infecções de urina de repetição, que às vezes são uma causa, malformações do sistema urinário, que são doenças, às vezes, que são acompanhadas pelo urologista, paciente que nasce com uma malformação, e às vezes uma coisa anda junto com a outra, ele tem uma malformação e por isso ele tem infecções de repetição. A pedra no rim, né, repetidamente, muitas vezes, não sei se você passa por essa situação também, a gente recebe paciente que acompanha sempre com uro, e tem pedra no rim e nunca passou no nefro. A gente faz a parte da investigação metabólica, né? Ou seja, do porquê aquela pessoa forma a pedra. E acho que o nosso objetivo principal é evitar essa formação de pedra e prevenir, né, essa perda de função renal, ou seja, a doença renal crônica, nesse paciente também. É interessante, porque assim, eu tive pedra no rim, eu já implodi pedra, nunca fui no nefro. Só descobri depois, não é verdade. E aí depois que eu fui no cardiologista que eu descobri nefrologia. Então assim, o que você falou, poxa, o que causa? Vocês ajudam a descobrir isso? A causa das pedras? Me ajudem. Sim, essa dúvida é muito frequente, tá? Porque realmente a maioria da população acaba procurando o urologista. Nós, nefrologistas, no geral, acabamos pedindo o exame investigativo, que é a urina 24 horas, para avaliar porque se tem alguma causa metabólica na sua urina, né?
que esteja predispondo à formação de pedra. E aí a gente tem, sim, algumas medicações que a gente consegue atuar diminuindo, então, a formação de pedra, tá? E isso é uma coisa que tem que ser difundida, porque acredito que a maioria da população não saiba dessa informação. Não tenha dúvida. Então, a gente consegue, através do nefro, saber quais são as causas Sim. A gente consegue entender se existe alguma substância que ela é excretada pelo seu rim em excesso e que predispõe você a formar pedra, ou alguma substância que combate a formação de pedra que seja excretada em uma quantidade menor. Que aí, no caso, às vezes a gente tem que repor. E algumas doenças endocrinológicas, que não são tão comuns, mas também a gente acaba fazendo diagnóstico diferencial. Algumas doenças onde você tem um tipo de hormônio, que é o hormônio da paratireoide, que ele retira mais cálcio dos ossos, e aí você acaba jogando mais cálcio fora na urina. Isso não é o dia a dia, é o menos comum, mas aí faz parte da gente ter esse olhar de tentar enxergar um motivo, uma razão onde a gente possa estar atuando antes da pedra voltar a se formar efetivamente. Uau. E não tem idade, né? A pedra no rim. Não, pode ser desde a infância até o paciente adulto, idoso. Gente. Tem algumas doenças genéticas que você pode ter uma predisposição maior, ou doenças endócrinas. Às vezes o problema não está. A manifestação é a pedra de uma doença que não é necessariamente renal. Né? Eu estava ouvindo, até para pegar um pouco mais, né, sobre o assunto. Todo mundo tem pedra no rim? Não, se todo mundo tem, não. Todo mundo. Não, eu digo assim, o cálculo renal é algo que existe, mas tem uns que saem na urina ali, e tem outros que crescem, porque a gente sabe que tem os tamanhos, né? Tem os micro e tem umas pedras que falam, gente do céu, eu tive que implodir uma. Assim, nem todo mundo vai ter pedra no rim. Às vezes as pessoas tem pessoas que têm mais cristais, e aí com uma dieta inadequada, baixa ingesta hídrica, né, um consumo de sal muito grande, você acaba aumentando esses cristais, muitas vezes se unem e formam uma pedra maior. Então, muitas vezes é alteração metabólica, tá, que aquele paciente tem, mais hábitos inadequados, e aí aqueles cristais que eram para não te dar dor de cabeça, te trazem aí um procedimento cirúrgico. Puxa vida, eu tinha que ter conhecido um nefrologista antes na minha vida. É disso que eu estou falando. Mas vamos embora aqui. Quais são os sintomas das doenças renais, doutor? Então, sintomas é uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? Assim, acho que até a gente é bem repetitivo nesse sentido, né? Falar que a doença renal é uma doença silenciosa. Infelizmente, às vezes você começa a ter sintoma quando você já perdeu mais de 80% da função renal. Uau. E às vezes não sobra muito tempo para fazer, muita coisa para a gente fazer, né? Porque o diagnóstico precoce faz com que a gente possa evitar medicações, exames complementares, ou ser mais rígido no controle das causas da doença renal para evitar que ela se desenvolva. Então, assim, é muito comum a gente escutar, assim como o paciente hipertenso, paciente diabético, doutor, eu não sinto nada, como eu tenho isso se eu não sinto nada? Então, isso é um mito, é uma mentira. É óbvio que eu também não estou estimulando a pessoa a fazer o contrário, né? Eu não sinto nada, eu vou fazer um exame a cada 3 vezes. Não é assim. Se nem for assim também tudo, né? Nem tanto a terra. Ir atrás, sim. Mas necessariamente não sentir nada não quer dizer que você não tenha nada. Então, assim, à medida que a gente envelhece, à medida que a gente sabe que a gente ganha peso, que a gente tem um hábito de vida não saudável, que a gente tem pessoas da família, principalmente familiares de primeiro grau, que têm doenças crônicas, olha aí, né? atenção. Tal qual a gente começa, a mulher vai ao ginecologista com uma certa frequência fazer a prevenção das doenças do câncer de mama, câncer de colo uterino, e o homem, a mesma coisa em relação à próstata. É necessário a gente começar a ter uma atenção maior à saúde. Acho que isso que você está falando é bem bacana, né? Fazer um check-up, sim, né? Um check-up precoce. Isso, a mulher vai muitas vezes ao ginecologista, então ficar atento também, os homens, né? A procurar fazer sua rotina clínica. A maioria dos médicos vai pedir um exame de função renal e, infelizmente, a doença renal crônica, ela é silenciosa. Às vezes, o que o paciente pode sentir, né, já em estágios mais avançados da doença renal crônica, ele pode ter falta de ar, fraqueza, cansaço, inchaço, diminuição do volume urinário, até uma palidez, tá? Isso tudo pode acontecer, mas veja, geralmente a gente vê esse tipo de sintoma nos pacientes que já têm um grau de doença mais avançada. Por isso,
a gente bate tanto na tecla da prevenção, do rastreio precoce, de investir no check-up e é o que a gente faz. É repetitivo, volto a... Não, mas é Um importante, sintoma né, que é muito dizer. comum também, que a gente busca é náusea, vômito, redução do apetite. Às vezes a gente tem um paciente encaminhado de outra especialidade. Ele tem um sintoma gastrointestinal, então ele vai procurar um especialista em gastroenterologia. Aí lá ele vê que o problema dele não está no sistema gastrointestinal, mas sim no problema renal. É a ureia que aumentou e esse paciente está tendo muita náusea. Então Gente, vai muito das pessoas, né? A gente, não é que a gente não tem um hábito, a gente não vai atrás. A gente só vai quando a gente precisa mesmo, né? Não, infelizmente é assim. E a gente tem que ter, graças a Deus, né? Que a gente vive num país que onde a gente tem tudo muito fácil pra gente, né? Buscar. Eu digo isso, né, meu? Quando eu moro no Canadá, lá pra conseguir uma... E no médico só se estiver morrendo. E os exames não são exames de Harvard. Você não precisa estar num super centro. São exames que você consegue fazer num posto de saúde. Uma glicemia, uma função renal, um exame de urina. Aferir uma pressão. Sim. Não é... Coisa simples. Sim. Pergunta muito também, mas quais exames que a gente usa, né? Isso. E é isso que você falou. Exame de sangue simples, uma creatinina pra gente às vezes já dá um norte. Exatamente. Uma urina 1 e um ultrassom de rins e vias. São exames simples, né, que amplamente acessíveis aí e que já dão um norte pra gente, médico. Olha, tem uma doença renal, não tem, preciso fazer isso. Pra ver como o meu rim tá. Exatamente. Então vamos repetir aí, porque você que está acompanhando agora, essa seria a minha próxima pergunta, você já engatou e eu achei demais, que como é feito o diagnóstico. Então é importante a gente saber. Anota aí, vamos lá. Então, para a gente ter um bom diagnóstico aí, né, um diagnóstico preciso da doença renal crônica, a gente conta com exame de sangue, então uma creatinina, urina simples, urina 1, tá? E um ultrassom de rins. Esses 3 exames a gente já consegue ter muita informação sobre a sua saúde renal, sobre você. A questão da creatinina, as pessoas, eu mesmo tenho dúvida. O que é creatinina, meu Deus do céu? Me fala aí, o que faz eu ter um excesso de creatinina? Porque foi isso que deu no meu exame, esse excesso. Então, a creatinina ela é uma substância que ela é produto de degradação do seu músculo. Então, quanto mais músculo você tem, quanto mais massa muscular, ou se você toma creatina, que não é creatinina, creatina vira creatinina, maior vai ser o nível de creatinina do seu sangue, tá bom? Legal. Essa substância ela tem uma excreção com uma regularidade. O rim excreta, joga ela para fora com uma frequência habitual. Então, assim, se você vê que os níveis de creatinina de uma pessoa estão aumentando em relação a ela mesmo, isso pode ser o primeiro indício de que o rim está jogando menos fora essa creatinina, que é o produto de degradação da massa muscular, e isso pode ser o reflexo de que a função do seu rim está piorando. Basicamente é isso. Então, assim, você tem valores de referência para creatinina. Isso é uma coisa também, uma pergunta muito comum. Posso tomar creatina? A creatina vai influenciar na função renal? A creatina vai piorar a função renal? Não vai piorar a função renal. Ela vai interferir no exame que a gente utiliza para fazer a leitura. É como se eu estivesse utilizando uma substância, um corante específico para ver o nível da água e ele tem uma diluição lá. Eu estou colocando uma gota para uma proporção desse copo. Se eu tomo creatina, eu coloco 2. Ele vai ficar mais azul, mas o nível... ou rosa, ou a cor que vocês preferirem. Mas o nível da água vai estar mudando, a função não vai estar mudando. Então esse exame também é sujeito à interpretação. Você tem exames específicos que são mais caros, que é a cistatina C, que ela não depende da quantidade de massa muscular. Mas a creatinina, o resumo é isso, ela é um produto de degradação do seu músculo e ela tem uma taxa de excreção que ela reflete o quanto o seu rim está funcionando ou não, é isso. Em linhas gerais, a creatinina, ela é o marcador, o mais simples que a gente tem, né, mais acessível, né, da função renal. E em linhas gerais, então, quanto mais alta essa creatinina, menos o seu rim funciona. Isso eu acho que dá um norte aí. E isso é importante também que a população tenha, né, essa consciência, porque aí, às vezes você abre seu exame e já sabe, opa, tem alguma coisa esquisita aqui, vou buscar ajuda, e agora todo mundo já sabe qual médico que vai buscar o nefro. Vamos. Agora tá mais.
coloca aí, né? Eu acho interessante, porque acho que tudo é baseado em questão de números, que a gente vê lá nos nossos exames de sangue, exame de urina e tal, e aí tem mais um que a gente precisa nos atentarmos, né? Exatamente. É simples assim. A questão das opções de tratamento para as doenças renais, doutor, queria que você falasse um pouco. Então, a gente divide, né, conceitualmente a doença renal como a doença renal crônica e a doença renal aguda, né? A doença renal aguda é a alteração da função renal que acontece por conta de uma causa e que ela ou pode ser totalmente reversível, mas é que a tendência é que volte para pelo menos um patamar próximo ao que estava. E a doença renal crônica é a perda progressiva e irreversível da função renal ao longo do tempo, tá bom? Então, assim, as causas são várias. E a base do tratamento é você tratar a causa base da doença renal. Se a minha doença renal, eu tenho a prova de que ela está acontecendo por conta da pressão alta, então eu tenho que ser rigoroso no controle da pressão arterial. É o meu diabetes que está causando a disfunção renal, então eu tenho que ser mais rigoroso no controle do meu diabetes. Se eu sei que tem influência sobre medicação, eu tenho dores crônicas e tomo muito anti-inflamatório, que é uma medicação que a gente compra sem receita, que também é um hábito que não é legal a gente usar medicação sem receita médica. Imagina, ninguém faz isso. Quase nada. Ninguém compra remédio e começa a tomar por conta própria. Não. Se todo mundo soubesse o tanto que anti-inflamatório pode fazer mal para o rim, ninguém sairia comprando assim na farmácia. Né? E é o combo do péssimo, né? Porque se a doença renal, a hipertensão e a diabetes, que são as causas mais comuns, muitas vezes são assintomáticas. Elas podem causar doença renal, que também muitas vezes é assintomática até você perder 80%, 70% da função renal. Uau. E você usar uma medicação porque você está sentindo uma dor, ou porque a população está envelhecendo, a população tem mais dor crônica. Então, dores nas costas. Quem que, né, depois dos 30 acorda e não dormiu de mau jeito? Imagina, isso é uma calúnia. Fica meio entrevado. Uma calúnia, as pessoas que têm mais de... Então, quem nunca, né? Então, se você tem uma doença que você não sabe que tem, e você tem uma medicação que tem uma disponibilidade ampla para você utilizar, e que ela é comumente utilizada, e para uma coisa que é muito habitual, que é você ter uma dor nas costas, uma dor muscular, então, assim, é você juntar a fome com a vontade de comer. É o protocolo de destruição renal, que a gente costuma chamar. Eu acho que é uma outra situação que nós brasileiros temos, né? Hipocondríaco, né? O cara sentir uma dor, ou depois daquele joguinho, né, de futebol, ou qualquer atividade física que você faça, no outro dia você chega, vou tomar aqui um anti-inflamatório aqui que eu já tinha, que eu usei há um tempo atrás para um tratamento X, me deu às vezes certo. Você pega emprestado da mãe ou da tia, não é Exato. assim? Aquela caixinha de remédio que fica E nem em casa. se atenta absolutamente nada, né? Qual que é a dosagem, nem nada, e vai que vai, aí tá tudo certo. Passou a dor, lógico, vai anestesiar ali, né? Mas mal sabe, né? Bom, eu fiz isso muito. Atire a primeira pedra quem nunca fez. Né? E é totalmente errado, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que se conscientizar com isso. E a medicina está aí para tornar a vida das pessoas melhores. A gente é mais atento à dor do que era antes. Hoje, nos hospitais, a gente chama a dor de o 5º sinal vital. Então, pelo amor de Deus, gente, não estou falando para ninguém ficar com dor. Mas existe uma maneira adequada, uma orientação adequada de fazer o controle adequado da dor. Sem dúvida. A dor é crônica, se ela é de todo dia, você não vai poder tomar um remédio que, se você tomar muito, ele pode trazer um prejuízo à sua saúde. Se ela é pontual, ela é esporádica, o tipo de medicação vai ser diferente. Então, não precisem sofrer, precisam sofrer, é só buscar orientação de quem vai saber o que é o melhor para sua dor. Eu quero fazer uma pergunta agora de milhões para a doutora. Ela tomou uma aguinha agora. Vamos tomar água, tomem água. Todos nós temos que tomar muita água. Como prevenir doenças renais? A pergunta de milhões. Eu não estava falando a coisa certa. Você acha, por isso que eu deixei você tomar água. Sabe como é que é? Foi tudo cronometrado. Vai lá. Bom, na nefrologia a gente trabalha muito com a prevenção, tá? Porque a gente, em linhas gerais, não tem remédios que curem o rim. Então eu gosto de falar que a gente trabalha muito com a prevenção mesmo. E o que a gente pode fazer para prevenir as doenças renais? Então, se hidratar adequadamente. E claro, isso não é uma receita de bolo. Cada paciente tem um volume adequado de ingesta. Em linhas gerais, 30 ml por quilo num paciente saudável, mas claro que pacientes cardiopatas, que estão inchados, aí é outra conta. Por isso que ele precisa de uma avaliação médica. Entendi. Então, primeira medida, se hidratar adequadamente.
Segunda medida, evitar as medicações que fazem mal para o rim, como a gente acabou de falar, um deles, os anti-inflamatórios. A terceira coisa que eu gosto muito de falar é, principalmente se você já tem um problema renal, evitar ou não comer a carambola, tá? Que é uma fruta que machuca o rim, tá? É bem interessante, bem polêmico, mas sim, é realmente uma restrição para quem tem problema renal. Em relação ao sal, tá? Sempre diminuir a ingesta de embutidos, enlatados, o sódio, refrigerante, suco de pozinho, suco de caixinha, essas coisas todas, para quem tem hipertensão principalmente. E a quinta coisa que eu gosto de falar é manter o acompanhamento médico regular, porque aí a gente consegue ver o que tem de errado, o que a gente pode melhorar, né, e te ajudar a ter mais saúde renal principalmente, né? Gente, olha, é um assunto assim, que a gente pode ficar aqui no mínimo umas 5 horas conversando, porque tem muitas perguntas, mas a gente está chegando já ao final, olha só, da nossa entrevista, e eu queria que vocês falassem, doutor, sobre os canais de atendimento para solicitar o atendimento online, marcar consultas com vocês na Redditor, como é que funciona? Então, a Redditor, ela conta aqui no ABC com um número expressivo de hospitais, uma rede particular assim, muito robusta, tá? Tá em todas as regiões do ABC. Então, assim, você tem a disponibilidade de você marcar consulta com um especialista, você pode fazer isso online, é simples, tá? Você não precisa sair da sua casa, não precisa pegar um telefone, é rápido, o site funciona, tá? Você não precisa esperar. E, além disso, ela conta com os exames subsidiários para você fazer um diagnóstico, acompanhamento e refinamento da causa da doença renal, né? Tudo que você precisa em todas as fases da doença renal. A Redditor dispõe disso. Se você tem uma insuficiência renal aguda, se você precisa de um acompanhamento, seja lá por qual for a causa da doença renal no consultório, se você precisar de um especialista que não seja um nefrologista, se você precisar de um exame subsidiário, até o tratamento de doença renal crônica, a rede conta com uma clínica para terapia de substituição renal, para hemodiálise. Então ela está presente em todo o ciclo da doença renal. Agora também a rede está começando com um programa de transplante renal, né? Porque um dos tratamentos da doença renal, quando você chega no limite da função renal, é você substituir a função do rim, filtrando esse sangue por hemodiálise, por diálise peritoneal, que é uma diálise pela barriga, ou você pode substituir o rim por um rim de uma outra pessoa. O doutor estava falando, não tem, mas isso não é justificativa para vocês não fazerem o que é preciso e esperar o rim chegar nas vias. Pelo amor de Deus! Estava na mídia essa semana que um brasileiro foi responsável pelo primeiro transplante, que é o xenotransplante, que é um transplante de órgãos de porco, né, de outra espécie para o ser humano, mas a gente ainda está muito longe disso ser uma realidade, tá? Então, por favor, vamos chegar antes, vamos fazer o que precisa. Procure o nefro bem antes disso, né? Por favor. Por favor. Olha, foi um prazer, foi uma alegria estar iniciando aqui o primeiro programa, né, especial aqui da Redditor Regional ABC, falando de um assunto complexo, de um assunto que exige muita atenção, não só nossa, mas também da mídia. Eu que trabalho em mídia, eu sei o quanto é importante as pessoas se conscientizarem dessa importância de estar procurando um nefro, como você procura um cardio para fazer o seu check-up, como você procura outras especialidades, urologista ou também ginecologista, que a gente fala isso no macro, né, que a gente entende que são talvez as especialidades que a gente mais procura. O nefrologista precisa sim ser procurado para fazer esse check-up, para você saber como está seu rim. Por favor, já como o doutor falou, é fácil você entrar em contato com a Redditor, já marca a sua consulta, depois dessa conversa, eu não sei se vai ter a consulta com a doutora e o doutor, mas tem outros profissionais nefros também aí na rede que podem te ajudar. Quero agradecer muito a presença de vocês, as palavras finais, doutora, aqui, muito obrigado pela presença aqui e por ter esclarecido aí um assunto que é difícil, né, e ao mesmo tempo prazeroso. Assim, a gente fica muito feliz, assim, de participar dessas ações de promoção de saúde, né, porque eu acho que mais do que ser o médico que trata a doença renal específica, a gente é médico e a gente cuida da saúde, a gente quer que as pessoas vivam bem, sejam felizes, não tenham dor, né? Sim. Mas façam isso da maneira adequada, tá?
E assim, pensem em ter uma vida saudável, não só por conta da nefrologia da parte renal. Comam com pouco sal, comam alimentos menos industrializados, se mantenham magros, façam exercícios, não fumem. Estou anotando aqui. Bebam com moderação, tá? Evite, tente dentro do possível viver uma vida dentro do nível de estresse que seja administrado. Isso são medidas de saúde gerais, não só para a doença renal e para a gente ser feliz também, porque a gente vive para ser feliz, né? É isso aí. Esse é o doutor Herculano Ferreira Diniz e agora as palavras finais da doutora Verônica Galdino. Mais uma vez aí, obrigada pelo convite, foi um prazer. É isso, né? Ser clínico, ser nefro é gostar de cuidar de gente, cuidar da saúde como um todo. E contem conosco aí para o que vocês precisarem, para dúvidas e também para as consultas, estamos à disposição. É isso aí, esse foi o nosso Momento de Saúde aqui do Diário do Grande ABC, com o primeiro programa especial da Redditor Regional ABC, recebendo aqui 2 grandes profissionais. Foi um privilégio, foi uma alegria muito grande. E eu quero finalizar aqui, olha só, através do segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, no Brasil a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença no rim. Bom, espero que você se conscientize e que você entre em contato com os nefrologistas através da Redditor. E foi um privilégio, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente, espero que você tenha gostado.